Moraes anuncia grupo do TSE em parceria com o governo federal para rastrear, abre aspas, quem atenta contra a democracia. Como se isso já não existisse. Exato. O TSE vai assumir a responsabilidade de regulamentar e monitorar as redes sociais nas eleições municipais deste ano. Eu acho que nós precisamos começar urgentemente A abolir o termo democracia. Sim. Abolir o termo, parar de usar, ressignificar. Aliás, devolver ao termo democracia o seu sentido original. Você Sim. quer abolir a democracia, Brigueira? O Paulo já vai Já entrar caiu nisso. no radar. Acabou. Já caiu no radar. Os caras acabaram de voltar o negócio e já caiu no O troço. radar que pariu, tá Paulo. ligado faz tempo. Eu estou falando do termo democracia, eu estou falando aqui de linguagem. O termo democracia, a gente tem que parar de usar o termo democracia. Você é E usar, antidemocrático? a gente tem que esvaziar, porque o termo foi completamente esvaziado e a gente tem que, recuperar o sentido original do termo democracia. O que é a democracia efetivamente? Democracia grega foi aquela que matou Sócrates. Uhum. Tá? A democracia grega foi aquela que matou Sócrates. Democracia, para o Platão, lá na República, nos livros 8 e 9 da República, ele descreve lá a transição, a transformação da democracia em tirania. Uhum. A democracia é a parteira da tirania. É a melhor parteira, né? É a melhor parteira. A democracia é aquela palavrinha que está no nome de todos os regimes totalitários modernos. Tá? República Democrática da Alemanha, República Democrática Popular da Coreia do Norte. Tá? A democracia está em todas as ditaduras. A gente tem que começar a desmistificar essa democracia e recuperar o sentido. Os pais fundadores dos Estados Unidos, eles evitaram cuidadosamente o termo democracia. Não tem o termo democracia. Não existe. Se eu não me engano, não tem nenhuma vez o termo Não. na Constituição. Na Declaração de Independência eu sei que não tem. Não tem. Na Constituição, que é um pouco mais longo, eu não sei se eles usam o termo em alguma, Eu acredito que em alguma não. parte, o termo democracia. Os pais fundadores tinham uma verdadeira ojeriza, um medo muito grande de usar esse termo. Porque para eles, assim como para o Tocqueville, né? O termo democracia era perigosíssimo, que podia representar a tirania dos votantes, a tirania do eleitorado. É uma recuperação do Aristóteles. Para Aristóteles, a democracia é uma corrupção do governo de todos, que é um governo republicano, vamos dizer assim. Republicano. Então, retomar essa definição. Porque aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério com a questão da república, porque a gente teve aquele maldito daquele golpe lá em 1889, Exato. que desvirtuou para sempre, assim, sujou o nome da república para nós. Então, república, você lembra o quê? Golpe, né? Corrupção, conchavo, baderna, tudo mais. Influência a república, maçônica. ela ficou. A gente tem que recuperar também, devolver tanto ao termo democracia quanto ao termo república os sentidos originais. Né? Pensar na república no sentido romano, por exemplo. Né? A república no sentido romano, de coisa pública, né? Aquilo que atende ao interesse de todos, em que as minorias são respeitadas também, em que há a possibilidade de algum debate, né? Em que há a possibilidade da dissidência, da oposição. Porque senão acaba que nem aconteceu com o Bukele lá em Salvador, 85%, 90%. Isso, entende? Isso é democracia. Sim. Isso é democracia nesse sentido perverso da palavra. É o controle. Né? Quer dizer, não foi a democracia num país como El Salvador, não é a democracia que foi abolida, é a república que foi abolida. A liberdade. A república. O Luiz de Araújo colocou: serás eternamente responsável por aquilo que publicas. Xandão Exupéry. Alexandre Blandy. Mas se você pegar os textos do Madison, acho que falava mais disso. Os federalistas, né? Ele acredita que, de fato, ele chama a democracia como uma corrupção mesmo do termo, né? Que é a ditadura da maioria, né? Das facções, né? Que ele coloca, né? O plano das facções.
Que as facções pro Madison podiam ser de minorias ou maiorias, não importava, né? Mas o governo que eles procuravam era um governo republicano, ou seja, baseado em leis claras, constitucionais, e com sistemas de poucas, salvaguarda, né? Poucas. E poucas. Então, Que tinha controle, né? Aquilo que a gente conversou no último KGB, sobre a tensão entre os estados e a União, né? Isso é fundamental, é uma das coisas que sustenta ainda a liberdade e a república. É uma tensão que sempre vai existir, né? Mas é preciso que existam essas tensões. Agora, o democrata, o que ele sonha? Ele sonha com o fim dessas tensões. É o que eu estava falando agora da perfeição. Para o fim da tensão, né? precisa ter um porrete lá em cima. Para a estrutura dos federalistas, que eles defendiam, a questão toda era a pluralidade. Exato. Não era a participação de todos. Sim. Mas de todos os grupos, né? Assim, que nenhum pode sobrepor ao outro. Então, os seus vários grupos dispersos da sociedade. Ninguém pode ganhar proeminência. E na democracia não tem como isso, cara. Então, mas por isso que eles não chamam de democracia, né? Exato. Porque para a democracia funcionar... Por que ela leva à tirania? Porque para ela funcionar, ela tem que eliminar a diferença. Porque você precisa ter um consenso muito grande. Sim. Não, você precisa forçar, inclusive, a impressão de que todos estão sendo contemplados. Sim. Daí você vai tentando esmagar, exatamente como o Paulo disse, essas tensões naturais que vão surgir. Não, você está crescendo demais, tem que ser para. Não, tem que contemplar aquele. E o Estado vai crescendo, é normal. Então, mas o governo republicano, o regime republicano, ele é o regime das tensões e das diferenças, porque ele é o regime da representação dos interesses. Claro. Né? Sim, mas a tensão não é um negócio negativo, é um negócio maravilhoso. Claro que é. Sim. Não é só a gente estúpida e autoritária acredita que, assim, que vê problema como é que eles chamam? Na polarização. Sabe quem que detonou? A gente não comentou aqui, né? O Zé Dirceu. Desceu o porrete quando o cara falou isso, ó. Aqueles imbecis da CNN falaram lá. Mas o Dirceu, né? Falou, pessoal, você não acha ruim? Eu acho ruim nada, é bom ter discussão política. Eu acho ótimo que os conservadores estejam aí falando, sou conservador, tem que falar mesmo, e eu sou um militante esquerdista comunista, ele fala. Entendeu? Pô, graças a Deus, ainda tem um pouco de cérebro, Dirceu, né? Sim. Não, porque... Essas tensões aí que são maravilhosas. Se não tem... Aonde que não tem polarização e tensão? Na China. Claro, que é saudada pelo Dugin como... por aquele demônio. Não, mas lógico que grande tem. modelo. Claro que tem. Ele pode ser mascarado, ignorado. Você não pode falar na imprensa. Ele não tem meios formais de aparecer. Então, é isso que eu tô falando. Mas a tensão política entre grupos de interesse diversos, ela faz parte da estrutura da realidade. É impossível suprimir isso. É impossível. Exato. Assim, é possível tentar suprimir e arcar com todas as consequências dessa tentativa, que são as tiranias. Né? A realidade negada volta para assombrar. Agora, isso é impossível de acontecer. O Felipe Beada colocou aqui Olha só, você pega a frase do Coronel Tilledin. É necessário apenas 51% dos votos para que se instaure uma ditadura. É isso aí. Acabou. Essa frase do livro Liberdade ou Igualdade. Exato. É o conciliarismo, né? Olha, a gente não pode esquecer que é um argumento que foi usado contra o Bolsonaro, que os alemães usam contra o governo da Polônia, da Hungria, etc., e que até o Coutinho aí lembra sobre o Bukele, assim, que o Hitler foi eleito com uma eleição limpa, né, constitucional pela maioria. Né? Bom, depois ele deu um golpe de Estado lá dentro, mas... Né? Mas ele chegou lá em cima... Por meio das eleições. Quer dizer, eleição não é o único elemento da democracia. Aliás, eu estou para dizer que talvez seja o menos importante. Porque há outras formas de participação política que não são necessariamente pelo voto. Ele é o fim da coisa. Né? Muito menos esse voto plebiscitário, né? Vocês querem esse ou querem esse? Eu nem sei se isso é a melhor maneira de votar. Talvez, sei lá, uma votação por peso na lista, né? Fosse melhor. Em vez de votar o candidato que você quer, você pega a lista e põe o peso do voto. Para esse aqui, o meu favorito vai 5, para esse vai 4. O 38 está dizendo o seguinte... Cara, ele está falando de voto censitário. Ele diz o seguinte: o cara que depende de... Quem está falando isso? O 38. O Renato. Renato Moedo. Renato Moedo. Ele diz o seguinte, cara. Ele defende o voto censitário. Ele fala, o cara que depende do governo, que está nos programas sociais do governo, que não produz, não trabalha, não tem que votar. Que não contribui, não vote. Não pode votar. Ou pode ter um peso menor, por exemplo. Ou pode, Pois é, não, existem vários sistemas que podem ser discutidos. Né? Agora, assim, o voto, né,
uma cabeça, um voto, não é seguro que esse é o melhor sistema. Pode ser, não estou falando que seja contra. Tanto é que eles fizeram o sistema de colégio eleitoral nos Estados Unidos para evitar isso. Justamente para evitar isso. Quer dizer, a possibilidade de você ter um presidente que tem menos votos no total. O Trump foi assim. Menos votos nominais. O Bush filho, Sim. ele se elegeu a primeira vez assim. O Trump teve menos votos que a Hillary ganhou. Por quê? Porque o sistema é concebido assim. Exato. O que é combinado não é caro. O jogo é assim. Como diz o Wesley, até o cara do presídio vota. Por exemplo, o preso não pode votar. Isso aí é um negócio absurdo. Tem uma série de problemas, né? Porque o cara está preso porque ele negou o pacto social. Então, exato. Ele rompeu com tudo na sociedade, está isolado, ele não pode dirigir, ele não pode fazer nada, mas ele pode foder o país. Então, assim, mas mesmo se a votação de escolha de representante não é necessariamente a melhor maneira de participar, né, politicamente. Não. Existem N formas. É que assim, eu não sei se essa frase é do Churchill ou se é do Popper, ou é de alguma outra pessoa, mas se a democracia, né, ele só é o pior sistema de todos, tirando todos os outros. Né? É o pior sistema político, excluindo todos os outros. Mas tem o do Popper, ele falou assim, o que é democracia? É a melhor maneira de trocar de representantes sem derramamento de sangue. O Karl Kraus dizia, a democracia é tornar-se escravo de todos. Então, mas aí essa é a visão marxista de democracia. Né? Eu gosto mais daquela daquele jornalista americano. Puxa vida, agora eu esqueci o nome dele. A frase dele era a seguinte: era Mencken. Do Mencken. O Mencken dizia o seguinte, que democracia é a arte de governar o circo a partir da jaula do macaco. Maravilhoso. Governar o circo a partir da jaula do macaco. Sensacional. Agora, sim, o sistema republicano, a grande questão não é escolher o representante. É impedir que um grupo seja esmagado. Que tu possa ter liberdade, na verdade, a salvaguarda das liberdades. Né? E entre as liberdades, tem lá a liberdade de escolher os seus representantes, mas essa não é a mais essencial. Né? Porque o poder está na sociedade, não ali. Por exemplo, você tem as democracias, as monarquias constitucionais, que você não escolhe o chefe de governo, o chefe de Estado. Como na Inglaterra, por exemplo, Dinamarca, Espanha, Você Itália. não escolhe o chefe de Estado, você escolhe o zelador. O primeiro-ministro e tchau. Não, você não escolhe o primeiro-ministro normalmente também, né? Você escolhe o parlamento. Bom. Você vota no mas na Inglaterra você escolhe o primeiro-ministro, né? Não, é o parlamento que escolhe. Você vota no partido. Mas ele já tem um líder, que é um nome. Mas você vota no partido sabendo que esse partido vai escolher aquele líder. É aquela figura que puxa. Né? Que vai em nome do partido. Mas quando ele perde a confiança, derruba o cara, sobe outro, você não sim, exato. Né? Como aconteceu no começo daquela menina lá. Foi a Teresa May, não? A Teresa May. Como aconteceu agora com o Boris Johnson. O Boris Johnson caiu, a Teresa May caiu. Não, o Boris Johnson caiu, aí a Teresa May assumiu sem ter voto popular. Não teve voto, depois veio esse cara lá, o indiano. O Gupta lá. Então. É o Curry. Nenhum deles foi votado. Nenhum deles foi votado. Exato. Então você tem vários meios, né, de fazer isso. Agora, o que acontece? O que é esse novo populismo, né, que é o que bota medo em todo o sistema, né, que todo esse sistema que está formado no Brasil, não só no Brasil, né, no mundo inteiro, está se borrando de medo, é porque existe e foi conquistado graças às redes sociais. Né? Depois as próprias redes sociais começaram a mudar isso, a gente vê o que aconteceu com o Facebook, né? Mas as redes sociais, elas criaram um meio de participação política que não existia antes, de participação popular. Então ela aumentou em muito a participação popular, inclusive nas tomadas de decisão, né? Porque aumentou os meios de pressão. Porque o que acontece? A rede social, num primeiro momento, ela fagocitou a internet. Né? O Facebook virou uma espécie... Você lembra quando a gente entrava na internet, não tinha essa expressão, mas quando você ia acessar a internet lá de casa, você tinha que entrar num portal de acesso, no provedor de acesso, que era a AOL, UOL, BOL, lembra que tinha essas coisas? Tinha que ser um assinante desse serviço. Aqui em Londrina a gente acessava pelo site da Sercontel. E lá dentro desse site você navegava por alguns diretórios e tal.
Né? Então, o Facebook virou isso, ele fagocitou a internet. Primeiro você ia no Facebook, e do Facebook você ia para outros sites. Né? Hoje já é assim com quase tudo, né? A gente usa aplicativo do Instagram, do YouTube, não sei o que, quase nunca abre o navegador, né? Só quando você quer perguntar alguma coisa pro Google. Tanto que a pessoa não abre o BSM, né? Agora tem o aplicativo, né? Mas ela às vezes vê acessa lá pelas redes. Vê no Instagram, clica e abre. Acessa pelas redes. Tá? Só que acontece, não só as redes sociais fagocitaram a internet, mas eles fagocitaram a realidade. Então, esse negócio de falar assim, não, tem a vida de verdade e a vida da... Eu falo assim, isso não existe mais. Não é igual o negócio do Second Life. Não tem mais Second Life na internet. A internet é uma parte integral da nossa vida. Existe um negócio na modernidade, né, na pós-modernidade, enfim, no nosso mundo contemporâneo, que ninguém estudou isso ainda, nem sei quando vai dar para estudar, mas aqui é completamente bizarro que isso nunca jamais existiu. Né? Que nós somos formados, nosso mundo, né, nossa constituição, né, a gente é formado, né, biologicamente, né, socialmente, etc, etc, etc. Todas aquelas coisas que conformavam a natureza humana, mas agora tem um elemento novo que faz parte da natureza humana, que é a porra do algoritmo. Né, que permeia todas as nossas relações sociais. Todas. Porque eles falam assim, mas com a minha mãe não. Mas tu não manda Reels pra tua mãe? Né? Quer dizer, você não tem nenhuma relação social com a sua mãe por redes sociais. Mediada, nem que seja um pouquinho. Né? Então, o algoritmo, que é esse negócio que ninguém sabe que porra é essa, né, ele permeia todas as nossas relações sociais, ele faz parte do nosso mundo. Né, e ele determina nosso comportamento da mesma maneira que os genes determinam. Não determina tudo, né, há sempre um grau de liberdade, mas nos influencia diretamente em tomada de decisão, as pessoas que a gente conhece, quem são nossos amigos, nossos inimigos, etc, etc. Então, assim, as redes sociais, elas começaram a moldar a realidade. Não tem mais como fugir delas. Né? Assim, elas substituíram a praça pública, o debate público. E colocou 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas diretamente discutindo. O que antes era mediado pela imprensa. O que era a discussão pública? Era conversa entre colunistas de jornal e a mídia, né? E canais de TV. E a gente assistia. E a gente ficava lá vendo. No máximo, mandava uma cartinha do leitor, que quando era publicado no jornal, você ficava feliz, guardava, arquivava e mostrava para todo mundo. Não é? Que era um tweet que saía. Né? Era o seu tweet. Falou, nossa, saiu minha carta do leitor no jornal. Minha mãe mandava sempre para a Gazeta. Né? Aí você garante que você tem tudo guardado lá, os recortes dela. Tem. Hã? Criticando uma vez um cara que abriu uma Ruffles no cinema e fodeu o filme. Então, e hoje o cinema não fez nada. E hoje ela só ia fazer um tweet. Puta que pariu, não abre Ruffles no cinema. Então, isso... mas a batata da onda. Exato. A batata da onda. E aí, cara, o que acontece? Essa multidão que começou a ser ouvida, porque os políticos fazem parte dessa multidão, porque eles também estão lá na rede social. E eles não têm como ignorar. O caso clássico é o Rodrigo Maia. Né? E o Alcolumbre. Mas o Alcolumbre está aí ainda, e tem a dancinha dele, então a gente perdoa. Agora, o Rodrigo Maia, ele é o cara que foi desligado da tomada. O Rodrigo Maia não tem ginga. Não tem, ele não tem molejo, não tem zirguidão. O Popote, cara, né? Ele sabe dançar. E o que acontece, cara? Essa gente toda tomou conta da política. Então, o povo tem um outro meio de participação popular. Fala, mas eles não estão lá. Fala, não estão. Mas é um instrumento que não existia até, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Né? Que tem um poder real. Tanto é que os caras estão querendo fazer de tudo para acabar com isso. Né? Para a internet só ter mulher pelada, putaria e nego vendendo curso de como ganhar dinheiro. Não, e mentiras. E mentira. Ou curso de vender curso. Ou curso de vender curso também. Tem muito. Curso para vender curso. Para você ficar rico. Né? Compre agora e me faça rico. Entendeu? Então, assim, é óbvio que a democracia, né, esse sistema de participação popular, vai mudar. E não tem como voltar. A menos que os caras desliguem, cortem o cabo. A tomada, né? Desliguem a internet.